Olá, seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje nós vamos tratar acerca da teoria do poder constituinte, tema extremamente importante para a sua prova de concurso. Muito bem, vamos começar então a falar acerca da teoria do poder constituinte. Quando a gente fala simplesmente a palavra poder constituinte, pode soar de um jeito que não seja algo que tenha realidade para você. O que eu quero evitar nesse momento, então a gente vai entender um pouquinho mais a fundo a expressão, qual é o significado, qual é a classificação que a doutrina traz e assim esclarecer a temática para você. Muito bem. O que significa poder constituinte? Poder constituinte é o poder de elaborar uma Constituição. Esse é o conceito mais simples que eu posso trazer a vocês. Então, poder constituinte é o poder de elaborar uma Constituição. O poder de elaborar uma Constituição, ele decorre de onde, qual é a razão do seu nascimento, por que há esta possibilidade, qual é o seu propósito, é o que a gente vê agora. Muito bem. Então, se você já sabe que o poder constituinte é o poder de elaborar o documento constitucional ou uma Constituição, fica fácil a gente conseguir entender o seu surgimento. Vamos agora ao século XVIII e entender, então, o surgimento do poder constituinte. No século XVIII, o francês Emmanuel Joseph Abad Sieyès, ele no seu folheto, O que é o terceiro estado, começou a fomentar no povo francês a ideia de que existia um terceiro estado na França. Quem seria o primeiro estado? O primeiro estado, então, seria a própria realeza. O segundo estado seria a igreja, que ainda tinha ligação direta com o estado. Então, além de toda a corte e além de toda a nobreza ligada ao Estado, eu teria também o que ele chamou de terceiro Estado. E quem seria o terceiro Estado, que não seria nem a própria corte, nem a própria nobreza e nem os ligados à igreja? Seria o povo. O povo seria o terceiro estado, e este terceiro estado é que deveria governar o país. É aquele que deveria ser o legítimo e único titular do poder. Então, a ideia de Emmanuel Joseph Sieyès era trazer uma nova leitura a forma do exercício do poder do Estado francês. É claro que esse não foi um movimento só decorrente de Sieyès. Também foi decorrente de todo o contexto histórico daquele país. Inclusive, o Abad, ele não era ninguém brilhante, ninguém notório, ele simplesmente era alguém político e que visualizava que o exercício do poder não deveria ser feito nem por uma classe que tecnicamente estaria ligada àquela ideia de poder exercente por uma questão religiosa, nem à própria igreja e nem aos próprios detentores do sangue azul, mas sim ao povo. Esse sim é o legítimo e único titular do poder. E neste movimento, contrário ao detentor do poder de forma exclusiva, única e até abusiva e arbitrária, é que começa a surgir esse movimento social na França para a transição da monarquia para o que nós conhecemos como a democracia. Tecnicamente não democracia, mas nessa posição seria a república, mas só para você entender de uma forma mais simples o que seria essa transição de um sistema a outro. Muito bem. E todos sabem também que a Revolução Francesa foi o movimento que desencadeou o surgimento de um novo Estado. Esse novo Estado,
ele surge, e aqui sim, tecnicamente, o Estado que nós conhecemos hoje, como oposição àqueles que submetiam o povo à sua vontade de forma arbitrária, abusiva, com justificativas de cunho religioso, hereditariedade. Então, esses eram os fundamentos para submeter o povo à sua vontade, que era literalmente o movimento da monarquia. Muito bem. Então, passada esta ideia de uso do poder de forma arbitrária, entra-se na história a ideia de o povo legítimo titular do poder para exercê-lo de forma a atender o interesse de todos. Muito bem, o que acontece na França no século XVIII com a Revolução Francesa? O rei e a rainha são destituídos da sua posição, o povo assume o poder e agora o povo é que vai reger a vida desse Estado. Muito bem. Até então, quem estabelecia as regras? O rei ou a rainha, que eram os legítimos titulares do poder do Estado. Eles eram o próprio Estado. Muito bem. E agora, que não é mais um indivíduo, ou uma família, ou uma pessoa, ou um grupo, mas sim o povo, a coletividade, movimento que à época foi desencadeado pela burguesia francesa. Agora, nós temos que obrigatoriamente editar um documento, que vai ser o documento que represente a vontade, não de um grupo, mas sim a vontade geral, a vontade coletiva, o que nós chamamos de vontade popular. E é muito lógico a necessidade do surgimento deste documento, porque antes quem estabelecia a regra era quem era o dono do poder. Agora, o dono do poder é quem? O povo, é a coletividade. Então, o próprio povo tem que editar um documento que vai fazer o quê? Vai estabelecer direitos e vai limitar aqueles que irão, na prática, exercer o poder em nome do povo. Imagine o seguinte, imagina dentro de uma sala de aula. Dentro de uma sala de aula, você tem ali a representatividade do que seria o Estado. Você tem a delimitação do espaço físico, que seria o que a gente chama de território. Você tem as pessoas que ali estão, que seria o que a gente poderia chamar de povo, que seriam os alunos. E a gente tem o professor. O professor seria alguém que literalmente submete todos à sua vontade? Você fala, professora, depende do professor, né? Então, imagine o seguinte, o professor, se ele estabelece a sua vontade de forma exclusiva, sem nenhuma delimitação, sem nenhum regramento, sem nenhum limite, ele é arbitrário. Ele usa o poder de forma exclusiva. Mas se o professor, ele tem sim um poder, o exercício de uma autoridade, mas dentro de limites estabelecidos não por ele próprio, aí eu tenho um exercício de uma representatividade. Existe uma autoridade, existe alguém que está literalmente organizando, existe alguém que está exercendo este poder, mas esse exercício de poder é limitado, ele não pode ser feito de forma absoluta. Se há o abuso desta condição, há o abuso do poder. E a gente sabe que, naturalmente, o ser humano tem uma tendência a abusar da condição de poder. Por essa razão, é que deve existir um documento que limita aquele que irá exercer o poder na prática em nome de todos. O professor, na sala de aula, ele não exerce uma função em seu nome para si. Ele está ali numa condição para auxiliar toda aquela coletividade. Então, ele tem que fazer isso com o propósito de auxiliar, senão não tem sentido. É a mesma coisa do representante do povo. Ele exerce a sua atribuição, a sua função, em nome do povo. Se o faz em nome próprio e se lixando para o povo, não tem o menor sentido, sem dúvida nenhuma. Isso vai caracterizar um abuso no exercício da representatividade. Muito bem. Então, nesta ideia, há necessidade de se elaborar um documento que vai estabelecer o direito
e garantia a todos os que ali habitam e também estabelecer a limitação de quem vem a exercer o poder, para que a gente não caia no mesmo movimento de alguém no poder continuar a praticar os abusos e arbítrios que nós evitamos com a titularidade do poder nas mãos do povo. Muito bem. Então, Abade Siés, que era um político nato, naquele contexto histórico, visualizou o chamado terceiro estado, que era o povo, na época chamado de nação. Hoje a terminologia correta para nós é o povo, não nação, porque tem aquele contexto de sentimento envolvido, então a gente fica com a expressão povo. Então é a existência do poder do povo, e este poder do povo legitimaria o próprio povo a elaborar as regras que iriam reger a vida naquele contexto social, ou seja, naquela sociedade, naquele estado. E este poder que é do povo de estabelecer a regra máxima, o que ninguém poderia respeitar e que todos estariam limitados, seria um poder que decorreria da própria condição de ser povo, de ser uma organização dentro de um território. Por isso que a gente chama de poder imanente, um poder que é próprio da condição de existência de um Estado. Muito bem, este poder, que é o poder de organizar o Estado, de estabelecer direitos e garantias, que decorreu da própria Revolução Francesa e que é o poder como elemento técnico do Estado, é o que nós chamamos e que possibilita o chamado poder constituinte. E a ideia seria a seguinte: muito bem, já que eu sei que o Estado, que nada mais é do que o território, o povo e o exercício de um poder, ele agora vai ser poder de titularidade do povo. Ele vai ser organizado, estruturado pelo próprio povo por meio de um documento que nós chamamos de Constituição. Então, o poder do Estado, ele é de titularidade do povo, o que permite ao povo a elaboração de um documento que vai regrar a vida desse Estado. Muito bem. Este poder do povo de elaborar esse documento, que tem essa aptidão de estabelecer esse regramento, é o que nós chamamos de poder constituinte. Então, o poder constituinte nada mais é do que o poder de elaborar um documento que vai regrar a vida do Estado. Analisando assim, fica muito mais simples você entender algo que, a princípio, é de mais difícil compreensão. Poder constituinte, poder de elaborar o documento que vai regrar a vida do Estado, e esse poder constituinte é de quem? É o poder do povo, que é o legítimo titular da possibilidade de submeter todos naquele território a uma regra comum. Quem pode submeter todos a uma regra comum? Só o povo, só a coletividade. Só poderíamos até chamar isso de sociedade, apesar de não tão técnico. Muito bem, agora, a doutrina classifica o poder constituinte sobre duas óticas, e são as chamadas classificações do poder constituinte. Poderíamos classificar o poder constituinte nesse sentido da seguinte forma: o poder constituinte, ele pode ser tido como poder constituinte originário, e poder constituinte derivado. Poder constituinte originário
e poder constituinte derivado. O poder constituinte originário nada mais seria do que o poder de elaborar a Constituição. Ok? Esse poder de elaborar a Constituição, ele pode se dar pela primeira vez, e é o que nós chamamos de poder constituinte originário histórico. Ou ele pode suceder a uma Constituição anterior, ao exercício de um poder constituinte anterior, que nós chamamos de revolucionário. Então, o poder constituinte originário histórico e revolucionário, ambos sendo o poder de elaboração de uma Constituição. Já o poder constituinte derivado, ele se subdividiria em poder reformador, revisor e decorrente. Por que chamado de derivado? Qual é a ideia? A ideia é que haja a possibilidade de alteração deste documento e edição de outros documentos que tenham o mesmo propósito, que é de organização do Estado, mas aqui num aspecto interno. Então, todos os documentos que possibilitem a alteração e os documentos editados com o mesmo propósito organizativo do Estado de forma interna, seria o que nós chamamos de poder constituinte derivado, reformador, revisor e decorrente. Então, essa é a classificação que a doutrina traz. Poder originário e poder derivado. Poder originário histórico e revolucionário. Poder derivado, reformador, revisor e decorrente. Que eu não quero entrar em maiores detalhes, porque eu só estou trazendo assim as linhas mestras e gerais para que você possa compreender de forma bem simples a temática. E depois a gente aprofunda e estuda cada um deles. Então vamos começar o estudo agora sim do chamado poder constituinte originário. Olha que fácil, você já sabe que poder constituinte originário é o poder de criar, elaborar um documento constitucional que vai regrar a vida de um Estado. Quando eu penso em Estado, eu penso no território e nos que ali habitam. Ok? Muito bem. Este poder que é inerente ao próprio Estado e que permite ao Estado essa organização decorrente do seu legítimo titular, que é o povo, tem características próprias. Quais são as características do poder constituinte originário? As características são explicadas num método mnemônico, né? Que é o SAI. O que significa SAI? SAI significa aqui quais são as características do poder constituinte originário, que são soberano, autônomo, inicial, ilimitado e incondicionado juridicamente. Vou repetir: soberano, autônomo, inicial, ilimitado e incondicionado juridicamente. Vamos falar então agora acerca de cada uma das características do poder constituinte originário. E vocês vão perceber que as características elas estão diretamente ligadas umas às outras. Acaba que uma decorre da outra. Vamos começar então com a primeira delas. O poder constituinte originário, o poder de criar uma Constituição, é soberano. O que significa dizer que é soberano? É que ele, como poder de elaboração, é o único, não reconhecendo a ninguém esta possibilidade. Nenhum poder igual, nenhum poder maior, nem interna e nem externamente.
Ou seja, como poder máximo, ele elabora as regras sem que haja nenhum condicionamento, limitação, ou alguém que não o permitisse ou que paralelamente poderia exercer este poder. Agora, saindo um pouco do nosso método mnemônico para trazer a ideia, é por isso que o poder constituinte originário, ele é inicial. Por que ele é inicial? Porque ele inicia, ele deflagra um novo conjunto de regras que vai estabelecer uma nova vida nesse estado. Claro que na prática não é isso que acontece, mas imagine que desligasse tudo e começasse tudo de novo, como se fosse um renascimento, um novo estado, uma nova vida, uma nova população. É tudo novo quando há o exercício do poder constituinte originário, ou seja, ele é inicial, ele deflagra o início de uma nova ordem jurídica. E esta nova ordem jurídica é que vai definir todas as demais normas editadas e como que elas serão feitas e como será a vida interna neste estado. Muito bem. Agora, também temos como característica a autonomia. E o que seria a autonomia? A autonomia seria a característica de que o poder constituinte, ele não encontra nenhum tipo de limitação, nenhum tipo de condicionamento para fins de estabelecimento de regras. Ele é livre para trazer as regras que bem entender a este documento, não estando vinculado a nenhum tipo de norma pré-existente, não estando vinculado a nenhum tipo de regra pré-existente que limite a possibilidade de estabelecimento de novas normas. Também ilimitado e incondicionado. Como eu acabei de dizer a vocês, são características que decorrem das demais. Mas a ilimitabilidade seria o poder constituinte, ele pode colocar o que ele quiser. Ele não encontra limite jurídico nenhum ou algum para fins de elaboração do texto constitucional. Ou seja, não há nenhum limite. Apesar de, modernamente, existir uma corrente muito forte, baseada na ideia de jusnaturalismo, em que o poder constituinte originário não estaria totalmente limitado. Por quê? Porque a consagração de direitos inerentes ao homem, ou seja, os direitos humanos inerentes à pessoa, não poderiam ser desrespeitados pelo poder constituinte originário. Então, por exemplo, a Constituição não poderia estabelecer a escravidão do ser humano, porque isso iria contra a consagração de direitos humanos que não estão regrados por um Estado, mas sim pela comunidade global, num contexto mundial. Então, há essa pequena divergência aos que entendem que haveria algum limite, e esse limite não se encontraria num contexto interno ou num contexto de algum Estado, mas sim numa ideia global de respeito aos direitos humanos. De qualquer forma, independente de você adotar uma outra corrente, a questão é que, tirando essa temática, o poder constituinte poderia estabelecer o regramento que bem quisesse. E, por fim, incondicional, por quê? Porque o seu exercício não depende de nenhuma pré-condição, pré-requisito ou pré-norma. Aí você fala, professor, então quando que ele vai ser exercido? Vai depender da situação. Pode ser uma comoção social, pode ser uma reivindicação, pode ser uma revolução. Vai depender do contexto social. Não há no próprio texto constitucional, por exemplo, vigente, quando que o próximo poder constituinte originário vai ser exercido. Não tem o menor sentido, né? Eu estabelecer uma regra para quando haja o meu sucessor. Imagina o seguinte, né? Que nem a mulher fala assim, olha, a regra aqui para que eu não seja mais a sua esposa é a seguinte, eu vou fazer quando eu fizer isso, 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 aí você pode literalmente me tirar e colocar outra no lugar.
Não há sentido, né? Não vai se estabelecer pré-normas, pré-requisitos para fins de exercício. Por quê? Porque eu não quero sair daqui. A ideia é que eu sou o topo, eu sou a norma fundamental, eu sou a norma máxima. Portanto, eu não vou permitir que alguém entre no meu lugar. Em razão disso, não há pré-requisitos, pré-regramento do próprio contexto constitucional para fins do exercício de um novo poder constituinte originário, por isso, incondicionado. Quais são, então, as características? Soberano, autônomo, inicial, incondicional e ilimitado juridicamente, apesar da observação da questão dos direitos humanos. Muito bem. Disse a vocês que também a doutrina classifica o poder constituinte originário em histórico e revolucionário. É bem simples. O poder constituinte originário histórico seria o primeiro, aquele que primeiro foi exercido no Estado. Primeiro surgiu no Estado, é o chamado poder constituinte originário histórico, também chamado de fundacional, que é a primeira Constituição do país. Todas as constituições que sucederam à primeira foram exercícios de poder constituinte originário revolucionário, ou seja, é a criação de uma nova Constituição que substitui a anterior e é como se a gente apagasse tudo, morresse e literalmente nascesse de novo. É o surgimento de uma nova ordem jurídica em substituição à ordem jurídica vigente anteriormente, ok? Então, surgiu uma nova Constituição, exercício do poder revolucionário. A primeira Constituição, a Constituição histórica. E cuidado, hein? O poder constituinte originário tem características que o diferenciam de qualquer outro poder. Por quê? Porque ele é soberano, autônomo, inicial, incondicionado e ilimitado, tendo a aptidão de regrar a vida do Estado. E este documento, como documento fundamental, é o que vai permitir que a organização do Estado seja feita, que evite-se o abuso e o arbítrio do poder, que haja o estabelecimento de direitos e garantias fundamentais, bem como que, em decorrência de tudo isso, as demais normas sejam editadas. Vamos ficando com esta aula por aqui. Obrigada pela atenção e até mais.